Olá, estamos aqui novamente com o programa Conversando sobre a Doutrina Espírita. Eu, Lucielma e Tovar, para dialogar um pouco com todos vocês. Desde já, a gente externa nossa satisfação pela oportunidade desse momento tão rico e gostaríamos também de informar que o ERME, o Hospital Espiritual Ricardo Menezes, continua funcionando. Como todos que nos acompanham já sabem, nós no momento não estamos com os atendimentos presenciais acontecendo, em virtude da pandemia que assola o nosso planeta, em especial o nosso país, em atenção e cuidado à vida de todos os pacientes e também de todos os voluntários. Porém, o ERME continua com os atendimentos de forma remota, com os contatos que vocês encontram nas nossas redes sociais, onde, na necessidade, através de uma ligação, os médiuns darão os atendimentos necessários, as orientações necessárias a todos aqueles que necessitam. Então, nós agradecemos pelo empenho de todos, pela perseverança, que possamos permanecer sempre em oração e na convicção de que muito breve estaremos todos juntos. Eu vou pedir a Tovar que faça o exórdio e a prece inicial. Boa noite a todos. Eu farei a leitura do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 10. Meus caros discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizeis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações da alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido o vosso pensamento a Deus. Essas palavras são de Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Nós observamos que uma das leis a qual nós estamos submetidos é a lei de amor. Não é? A lei de amor, justiça e caridade é aquela lei a qual, quando praticada em sua plenitude, teremos a fraternidade universal instaurada em nosso planeta e deixaremos de ser um planeta de provas e expiações. Amar, no termo completo ou complexo dessa palavra que reúne uma série de caracteres que estão previstos lá no capítulo que trata do homem de bem, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos que é dar ao outro a liberdade de fazer o que ele julga ser correto para ele. Amar significa dar ao outro condições de caminhar com as próprias pernas. Significa, sim, orientar, mas dar ao outro a liberdade de fazer com aquela orientação que é passada o que ele bem entenda. Isto é, você passa uma orientação e a pessoa tem o livre-arbítrio de acatar aquela orientação ou não, de segui-la ou não. Então é necessário que nós possamos observar o outro com esse olhar mais ampliado, espiritualizado, como Sanson coloca, que é um olhar ao qual não emite pré-julgamento sobre a condição que aquele se encontra. Todas as vezes que alguém nos dirige uma ofensa, nós logo levamos aquilo ao cunho pessoal e não levamos em consideração ou não procuramos observar o que foi que levou aquela pessoa a nos dirigir aquela agressão ou aquela palavra a qual nós nos sentimos agredidos com ela. É bem verdade que o nosso ego, muitas vezes, é responsável por uma autoagressão sem que nós percebamos.
Porque muitas vezes nós não aceitamos uma simples comparação com outra pessoa e nos sentimos ofendidos. Mas quem fez a comparação muitas vezes não teve o intuito de nos ofender. Nós é que nos julgamos superiores àquela pessoa ao qual fomos comparadas e nos sentimos em prejuízo e logo nos sentimos ofendidos. Então observamos que ali não foi uma agressão que foi feita ao nosso ou dirigida a nós, e sim uma autoagressão, porque foi fabricada, foi feita pelo nosso próprio ego. Então é importante que nós, ao pronunciarmos essa palavra amor, ao nos colocarmos na posição de amar, possamos amar de forma incondicional, como Cristo fez. Amar sem julgar. Ele, ao encontrar alguém que estava a ser apedrejada em praça pública, porque era assim que a lei daquela época dizia, ele, ao invés de dizer façam o que a lei manda e lavar as mãos, ele perguntou se aqueles que queriam atirar a pedra não tinham algo a censurar, igual àquela senhora, porque não existe um erro maior e um erro menor. Certo é certo e errado é errado. Não existe o meio certo e o meio errado. Eu estou mais ou menos dentro da lei. Ou você cumpre a lei ou você está descumprindo a lei. Quando nos direcionamos às nossas contas bancárias, tem lá C de crédito e D de débito. Não tem, um dinheiro não entra neutro na nossa conta. Ou ele é crédito ou é débito. Não tem outro tipo de valoração. Então assim são as nossas ações. Ou nós agimos preconceituosamente ou não. Ou amamos integralmente ou não. Então que busquemos amar integralmente, que busquemos perceber que temos o que censurar e se queremos misericórdia com os nossos erros, temos que ter misericórdia com os erros dos outros, que busquemos amar integralmente, como o Cristo fez. Eu aqui refletindo, né, nas palavras de Tová, que lindo, né? Amar na liberdade, né, sem aprisionar, dando ao outro a possibilidade de fazer as suas próprias escolhas, né? E também sem o pré-julgamento, que é algo que é tão forte e tão presente ainda no nosso cotidiano, né? Nas nossas ações mesmo, na nossa forma de encarar. Então, que nós possamos refletir bastante sobre esse trecho do Evangelho e tentar colocar em prática, né? Com certeza a vida e as adversidades elas vão ser atenuadas a partir dessa perspectiva. E dando continuidade, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando o livro 2º, o capítulo 4º, que iniciamos nos episódios passados, e nós tratávamos das questões sobre a reencarnação. E sobre a reencarnação, faltamos tratar a questão do número 170. Então vamos trabalhar essa questão e em seguida trabalhar os tópicos referentes à justiça da reencarnação. Na questão de número 170, é perguntado aos espíritos: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, é um espírito puro, né? E esse espírito, esse considerado como espírito puro e bem-aventurado, é justamente aquele que já percorreu, né, toda a sua jornada de reencarnações, que conseguiu alcançar o grau de evolução tão desejado, que conseguiu superar todas aquelas más tendências, todas as dificuldades que trazia de outras existências, e assim, né, foi superando e foi subindo nessa escala evolutiva, até chegar ao ponto de ser considerado um espírito puro, né, e de não necessitar mais estar reencarnando. Não é isso, Tová? Sim. É importante quando você coloca que o espírito, após sua última encarnação, ele sublimou todas as dificuldades, todas as vicissitudes que ele tinha. E nós observamos que a reencarnação ela está posta para nós não como uma punição, mas como uma misericórdia, não é, da justiça de Deus. Então,
oportunidade, as infinitas chances que nós temos quando reencarnamos e quando temos a oportunidade de reparar aquilo que fizemos, ou quando temos a oportunidade de receber o reparo daquilo que nos foi lesado, nós temos na encarnação a movimentação dessa justiça divina. Então, quando o Espírito ele sublima, quando ele trabalha e melhora-se moralmente, a ponto de não ter mais nada que leve a ele a tratar preconceituosamente o outro, que ele não tem mais nada a olhar ao outro, a quem quer que não seja como a si mesmo, como seu irmão, quando ele olha para si com misericórdia, porque nós, quando dizemos façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós não podemos aplicar essa assertiva com unanimidade, porque se nós pegarmos uma pessoa que está sofrendo um transtorno emocional e está se cortando, ela está cortando o próprio corpo. E se dissermos que ela faça ao outro aquilo que ela gostaria que fosse feito, a mesma maneira que ela está se agredindo para diminuir aquela dor, ela pode agredir o outro para querer diminuir a dor, porque é o que ela compreende que é correto naquele momento. Então, nós precisamos compreender que estar no estágio de não precisar reencarnar novamente é algo que está muito além do que talvez nós possamos compreender. Nós precisamos cumprir na integralidade todos os caracteres do homem de bem. Não é? Esses caracteres do homem de bem estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que é fazer ou executar a lei de justiça, amor e caridade. Meu filho faz alguma coisa equivocada e eu trato o meu filho da mesma maneira que eu trataria o filho do vizinho. Porque muitas vezes, se o filho do vizinho comete um assalto, a gente denuncia a polícia. Se o nosso filho comete um ilícito, nós encobrimos um ilícito do nosso filho. E essa não é a vivência da lei de justiça, amor e caridade. Se eu entrego o filho do vizinho à polícia, eu preciso também entregar o meu filho à polícia. Porque a lei precisa ser cumprida, independente de ser meu familiar ou não, de ter laços consanguíneos ou não. Então, quem está no último grau e não precisa mais encarnar no mundo de provas e expiações, e é preciso que nós contextualizemos essa questão, aqui ele está dizendo que não precisa encarnar mais no mundo de provas e expiações, porque aqueles espíritos que estão em Júpiter, por exemplo, eles estão reencarnando, não na carne, como nós estamos, porque o corpo que eles utilizam lá é mais sutil, inclusive, do que o nosso perispírito. Mas se levarmos em consideração mundos felizes, ou seja, mundos mais superiores do que Júpiter, eles estão em condição de encarnados e precisarão reencarnar outras vezes em Júpiter para cumprir a mesma problemática que nós cumprimos aqui, que é melhorar cada vez mais, que é mostrar que nós somos capazes de amar a todos, como aquele modelo mais perfeito que nos foi oferecido, Jesus Cristo, fez quando estava entre nós. E continuando, né, nessa questão da reencarnação, sendo que agora nós vamos tratar da justiça da reencarnação, a questão de número 171, ela traz o seguinte: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? E aí os espíritos nos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E aí a gente precisa entender que todos nós, né, todos os espíritos, eles tendem à perfeição, sendo que Deus, né, ele nos dá as oportunidades de forma igualitária, porém cada um de nós vai escrevendo a sua história, a sua trajetória, né, através do seu livre-arbítrio, fazendo suas escolhas.
E aí alguns conseguem, vamos dizer assim, se desenvolver melhor nessas questões e ter um adiantamento. Outros, né, por inúmeras questões, precisam repetir várias vezes. Nós falávamos anteriormente sobre a questão, fazendo uma analogia com as escolas, né, com os alunos, e nós falávamos que os alunos eles não estudam para repetirem de ano, mas muitos vão repetir, né? Porque faltou empenho, porque faltou dedicação, porque faltou o cumprimento de determinadas atividades, porque não seguiram as orientações dos mestres, não é? Então isso também se dá com as nossas reencarnações. E aí essas reencarnações, elas são justamente essas oportunidades que nós temos e que alguns vão precisar de mais oportunidades para poder dar conta daquilo que já estava acordado, né? Que já estava pensado, que já era previsto para aquele espírito, né? E lembrando que essas decisões, essas definições, esses acordos, eles não são feitos aleatoriamente, né? São escolhas que muitas vezes nós mesmos fazemos antes de reencarnar. Então a reencarnação ela se dá exatamente pelo amor que o nosso Pai tem para conosco, né? E que não nos abandona, apesar dos diversos erros que a gente possa cometer, sempre nos oportunizando, né, um novo momento para tentar reparar os nossos erros e seguir em frente em busca de chegar a ser, quem sabe um dia, né, um espírito puro, como nós falamos aqui na questão anterior. Como nós colocamos, me alerta Dr. Ricardo, que antes de continuar nessa explicação da pergunta, a reencarnação ela é algo mais antigo do que a encarnação do próprio Jesus, não é? No Oriente, 1500 anos antes de Cristo, os hindus já tratavam da reencarnação. Claro que a reencarnação deles, como também aqui no Ocidente, o primeiro a tratar de reencarnação, Pitágoras, também acreditavam na metempsicose, não é? Então, eles acreditavam que nós poderíamos habitar ora corpos humanos, ora corpos de animais ou de vegetais. Me pede também a Dr. Ricardo que possa alertar os senhores que foram elaboradas perguntas na Revista Espírita de 1863, há questionamentos na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense a respeito de um espírito que dizia ser o espírito das flores, que era o espírito responsável por dar aroma às flores e por fazer e para cuidar, vamos dizer assim, daqueles vegetais. E ao ser indagado São Luís a respeito das informações daquele espírito, São Luís diz que ele tratou aquilo de forma alegórica, que ele tratou aquilo de forma poética. O que ele quis dizer é que nós, enquanto espíritos, mas ainda de forma primitiva, podemos dar animação a vegetais. Podemos animar esses vegetais, mas sempre sob a égide de espíritos superiores que fazem o monitoramento e fazem a condução dessa animação. Parece ser uma informação nova, mas é porque muitas vezes os espíritas costumam não ler as revistas espíritas, onde há conteúdos fantásticos para o nosso estudo. Em relação ao que você está dizendo, é fantástico a forma que você apresenta. Eu traria uma forma alegórica Dr. Ricardo gosta de dizer que um pai imperfeito, ele não dá uma punição eterna para um filho. Uma mãe perfeita não coloca um filho num castigo eterno, como ele, que é um pai perfeito, o faria. Se nós temos alguém que durante a vida dele ele só foi lesado, todos os seus direitos foram negados, ele era invisível perante a assistência social da sociedade, como é que essa criatura ela vai poder ser ressarcida daquilo que foi tirado? Tem que haver uma nova existência, porque senão Deus não é justo. Se alguém comete crimes e
comete reiteradas vezes esse crime, mas é alguém muitas vezes de um poder aquisitivo elevado e por acaso essa pessoa está no coração do mundo, na pátria do Evangelho, que é o Brasil, aonde se compra decisões judiciais com uma certa facilidade. Então essa criatura, ela passará a sua existência cometendo crimes sem nunca ser alcançado pela justiça. E aonde estaria a justiça de Deus se alguém passasse ileso, causando tantas lesões ao erário público e à sociedade como um todo? Tem que haver a reencarnação para que possa haver o complemento dessa justiça, para que haja a oportunização tanto de quem foi lesado quanto de quem lesou reparar. Então, você também trouxe a questão que nós trazemos com os nossos filhos, e é importante que nós possamos perceber que Deus, Ele nos dá a informação e nós utilizamos essa informação conforme o nosso livre-arbítrio. Nós podemos utilizar essa informação para o bem ou podemos utilizar essa informação para o mal, não é? Então, Santos Dumont usou a informação para o bem. Ele queria que as pessoas se locomovessem de forma mais rápida. Os militares utilizaram a informação para o mal. Colocaram bombas naqueles aviões e acharam que as bombas com pólvora era pouco e fizeram as bombas nucleares, e aí nós temos os desastres, né, de Hiroshima, Nagasaki e os outros que acabaram se sucedendo por esse não pensamento com a outra pessoa. E aí essas pessoas que tiveram sua vida ceifada por um artefato nuclear, como serão reparadas? Tem que haver uma justiça. E a justiça não pode ser um mero paraíso, não é? A justiça não pode ser um local onde aquelas pessoas dali por diante nada mais sofrerão. Porque é preciso que nós contextualizemos que uma pessoa, ela é composta de um passado, de um presente e de um futuro. Então, se eu fui lesado no presente, mas eu causei lesões no passado, eu preciso reparar as lesões que eu causei no futuro. Então, simplesmente me colocar no paraíso traria um prejuízo, uma injustiça para aqueles aos quais eu lesei. Então, eu não teria a oportunidade de reparar, portanto não mereceria o paraíso. Ou, do contrário, Deus não seria justo. Então é uma problemática que, se não considerarmos a reencarnação como condição de justiça, não há como haver um Deus justo. Certo. E aí, sobre a encarnação nos diferentes mundos, né, a questão de número 172 aborda o seguinte: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra, e os espíritos nos dizem que não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição, né? E agora há pouco o Tova falou sobre a questão de Júpiter, por exemplo, né, dos espíritos que lá vivem. E aí a Terra ainda é um mundo muito elementar, assim, né? Acho que a gente pode tratar dessa forma. Lembrando que nós temos mundos que são mais atrasados, né? Onde as coisas são mais materializadas do que aqui ainda, né? Mas nós estamos num estágio muito primário, né? Nós ainda temos muita coisa, né, a vivenciar, muita história, né, muita trajetória a percorrer, como eu gosto de tratar. E nós temos sim, né, vivências aqui, que inclusive podem ser repetidas vezes aqui, né, de acordo com a forma como nós vamos conduzindo, nós vamos galgando mundos melhores, né, possibilidades de vivências mais sublimes, mais sutis ou tão grosseiras como a que já temos, né? Tão materializadas como nós temos aqui na Terra. É preciso que essas existências que nós tenhamos, elas sejam compatíveis com o nosso nível moral e com o nosso nível intelectual. Se uma pessoa não é moralizada,
nós não podemos premiar essa pessoa com uma encarnação num mundo feliz, porque essa pessoa perturbaria o ambiente desse mundo feliz. Eu gosto de fazer uma brincadeira comparativa. Se nós escolhermos 30 pessoas das que nós julgamos serem as mais santas ou as mais perfeitas e colocássemos essa pessoa num local que chamamos de paraíso, não precisaríamos de 30 dias para aquele paraíso virar um inferno, porque não aceitaríamos a forma do outro agir e nós transformaríamos o paraíso tal qual é a terra. Então, por esse motivo, o nosso reencarne, ele vai estar sempre subordinado às nossas questões morais e à nossa questão intelectual, porque não basta apenas ser moralizado, é preciso ser intelectualizado também. E ser intelectualizado não significa ter frequência no mundo acadêmico, não significa ter vários títulos acadêmicos, mas você precisa se inteirar a respeito de questões naturais, principalmente. Questões naturais onde nós podemos pegar um agricultor sábio e vamos ver nesse agricultor sábio a mais refinada geografia, a mais refinada química orgânica. Ele saberá que plantio fazer, em que período fazer, em que tipo de relevo ele deve fazer aquele tipo de plantio, porque ele precisa fazer uma rotatividade daquele plantio. Por quê? Porque ele tem uma ciência, ele tem uma intelectualidade a respeito daquilo que ele sabe, mas ele precisa ter uma moralidade também. Essa questão intelectual e essa questão moral, elas estão interligadas, é como se fossem as duas asas de um pássaro, não é? E essa oportunidade que teremos de encarnar em mundos superiores ou em mundos mais atrasados do que o nosso, eles vão estar diretamente ligados ao que nós adquirimos. Porque hábitos todos nós temos. Uns têm mais maus hábitos, outros bons hábitos. É aquela questão de dizer que o sujeito é sem educação, não é? O sujeito ele é mal educado, porque educação ele tem uma má educação ou uma boa educação. Então, nesse sentido, não haverá uma premiação ou uma punição. Nós é que estamos semeando o que iremos colher no futuro. Então é possível que habitemos mundos superiores, se nós assim nos credenciarmos para isso, ou que habitemos mundos inferiores ao nosso, mas sem que assim nós retroajamos, porque estamos submetidos à lei de progresso, e essa lei de progresso diz que ao espírito é impossível regredir. Ele pode estacionar, mas é de estacionar a progressão, nunca a regressão. E aí, com essas palavras de Tovar, nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para que ele faça a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Maria, mentora do nosso trabalho, a Senhora, rogamos os fluidos necessários para que possamos cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Mãe de misericórdia infinita, envia-nos em nossa direção os aspectos da luminosidade do Cristo, a fim de que possamos fazer das nossas ações sempre benéficas, ações sempre positivas e voltadas ao bem. Permanece conosco, hoje e sempre. Assim seja.